Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado do seu telefone, nos ouvindo em mais um episódio do podcast Depara, né? O Depara Podcast, na verdade. Eu quase falei aqui um podcast DevPro. Foram tantos anos aí apresentando o podcast DevPro que eu quase confundi. Seja muito bem-vindo, esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Moacir Moda, muito prazer. Estou aqui com o Rodrigo Lopes e hoje a gente vai falar sobre mentalidade. Rodrigão, o que você tem a dizer sobre esse tema? Beleza? Acho que sobre mentalidade a gente tem bastante coisa para falar. Pelo menos para mim, acho que, cara, é um dos assuntos que mais me desperta paixão, assim. Eu comecei a... enfim, acho que você fala bastante de desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, né? E eu também gosto muito desse assunto. E quando eu comecei a estudar sobre como eu poderia melhorar, eu poderia evoluir, né, para atingir os objetivos, desde o início eu entendi que mentalidade era a chave, né? Era a coisa principal aí. E é um assunto longo, né? E acho que eu venho estudando isso aí mais de 15 anos aí. E acho que eu sei um pouco, mas acho que ainda tem muito para descobrir. E a mentalidade é o que vai fazer, né, você conseguir as coisas que você quer, atingir os resultados. E acho que é um trabalho infinito, cara. Acho que a gente nunca sabe tudo. A gente tem que estar sempre treinando. E acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre isso daí, né? Do que a gente aprendeu desses anos aí. Eu acho que você usou uma palavra muito boa, que é o treinando, né? A mentalidade, para mim, é um músculo. Ela é analogamente falando, né? A gente consegue fazer uma analogia com um músculo, né? Eu lembro que eu gosto desse assunto bastante, mas eu sempre tive assim... Eu sempre gostei de falar sobre mentalidade, estudar sobre mentalidade, mas eu olhava muito assim num lance... Não sei se a palavra é superficial, mas eu olhava muito assim até a página 2, sabe? E eu comecei a perceber nos últimos anos, acho que você foi o principal, o principal responsável por essa minha nova visão de mentalidade, inclusive, que, cara, tem a mentalidade que importa mesmo é a mentalidade que você não percebe que você exerce, sabe? Então, como que eu vou conseguir explicar isso? Tipo, sei lá, você vê uma pessoa que tá numa situação X, por exemplo, não sei se eu consigo dar algum exemplo aqui, que eu acho que eu posso ser meio leviano se eu der algum exemplo, mas tentar dar uma situação hipotética. A pessoa tá numa situação que ela claramente consegue sair daquela situação, ou... o futevôlei é um ótimo exemplo. Eu jogo futevôlei de vez em quando, e eu sou um cara, tipo assim... ruim, sim, tipo, ruim, sei lá, vai, numa escala de 1 a 5 eu sou nota 2, sabe, assim, já não sou 1, não sou horrível, consigo jogar, mas eu jogo meio mal ainda. Acho que a nossa barra é um pouco alta, né? Pode ser É igual o meu. Pode ser, mas Eu aqui com a minha guitarra, às vezes eu falo, cara, eu sou 2 também, né? E tem gente que nunca não sabe tocar o instrumento, tocando e fala, caramba, você toca muito pra caramba, né? Exato. Mas o exemplo do futevôlei, ele é legal porque, do esporte como um todo, mas o futevôlei é legal por quê? Porque ele é um esporte de quem erra menos. Igual o vôlei, né? Eu joguei vôlei dos meus 12 anos até os 16, 17. Eu quase fui federado na época, eu não cheguei a federar porque os caras iam me segurar 6 meses, porque eu tava meio cru ainda, e era lá no Hebraica, era longe pra caramba, eu acabei não era o meu sonho, assim, eu acabei não insistindo nisso. O professor Lino mandou, pra quem não sabe, a gente estudava na mesma escola, eu e o Rodrigo, algumas séries de diferença. O Linão, o nosso professor de educação física, me levou lá pra fazer a peneira, né? E tanto no vôlei quanto no futevôlei, é um jogo de quem erra menos. E o jogo de quem erra menos, ele é um jogo muito mental. Muito mental. O tênis, o pessoal fala muito disso. Eu tô com um livro pra ler aqui, inclusive, que chama O Jogo Interior do Tênis. Se eu não me engano, já me recomendaram mais de uma vez.
Sim, esse livro é Você já leu esse livro? Eu tenho um coach, assim, né? É engraçado falar isso, né? Mas um coach de... Enfim, depois a gente pode falar da... Tem uma rede aqui, né? De apoio que eu acabei tendo ao longo dos anos aí. E esse livro ele recomendou muito, assim, né? É um livro que ele usa o tênis, mas o aspecto é pra falar de mente, de mentalidade mesmo. E é isso. No jogo não tem como você colocar a culpa em outra pessoa, né? Sim, exatamente. O futevôlei ainda tem, entre aspas, mas também não tem, porque você joga em dupla, mas é praticamente um suportando o outro, você entendeu? Mas o tênis é um ótimo exemplo, né? E, cara, um jogo de quem erra menos é um jogo de mentalidade. Por quê? Porque o cara vai sacar 2, 3, 4 vezes no seu ponto fraco, ele vai sacar 1, 2 no seu ponto fraco. Você errou essas duas, a sua cabeça vai começar, putz, ele vai sacar de novo, e eu vou errar de novo. Por quê? Porque você tá com a adrenalina alta, você tá com a respiração alta, você tá... o seu corpo, a sua mente, né, inconscientemente, ou instintivamente falando, ela vai entrando meio ali num modo de sobrevivência, porque sua respiração tá ofegante, você tá com falta de oxigenação, porque você tá muito cansado e tal. Tudo isso você só vai conseguir controlar com a mente. E ainda assim vai ser muito difícil. Então, a primeira pessoa que você tem que brigar lá dentro da quadra, seja no futevôlei, seja no vôlei, no tênis, nesses esportes que são próximo do esporte individual, a primeira pessoa que você tem que brigar contra, que você tem que vencer, é a sua mente te dizendo que você não vai conseguir, né? A nossa mente, ela é uma... Ela não foi treinada para ter sucesso, a nossa mente foi treinada para... ela foi evoluída, né? Ela evoluiu, na verdade, pra gente sobreviver. Então, assim, você tem que... O nosso instinto é um instinto de sobrevivência. A gente não vive mais numa situação de sobrevivência há algumas centenas de anos, né? Nós como espécie. Mas o ser humano tem o Homo sapiens sapiens, a espécie humana deve ter, sei lá, 100, 200, 300 mil, não sei o número de cabeça, mas assim, o número da o tempo de anos de civilização organizada em sociedade que a gente tem nem se compara com o número de anos da existência da espécie humana, né? Então, nosso instinto é um instinto de sobrevivência. Quando a gente está olhando para vencer, para ganhar, para poder ter sucesso, são instintos diferentes. O que você precisa fazer para sobreviver é completamente diferente do que você precisa fazer para ter sucesso. E eu acho que o empreendedor, ele tem que ter uma fome muito grande de ter sucesso, porque senão ele não aguenta. Os estímulos são todos contrários. A gente falou um pouco disso, né, no episódio passado. Os estímulos são todos contrários. Você falou do Inner Game do livro, e eu gosto do exemplo que ele dá lá. Ele fala assim, às vezes o tenista ele tá voando no treino, o cara tá arrebentando, e aí ele vai pro jogo, e no jogo, tudo que ele sabia fazer, tudo que ele sabe fazer, né, por uma questão de mentalidade, uma questão de ambiente, uma questão de nervosismo, o cara começa a errar ali, né, a pessoa começa a errar. Então tem uma preparação mental ali que ele discorre bastante no livro lá, acho bom. Acho que você acabou dando um exemplo. Queria voltar atrás, né? Quando a gente tava falando, o que a gente vai falar? E a gente tá falando, aqui é um podcast de pessoas de tecnologia que estão eventualmente migrando aí para a área de empreendedorismo, tem interesse sobre isso. E aí, por que a gente já tá falando de mentalidade no terceiro episódio aqui, né, da conversa? Então, de tudo que a gente listou ali, das 50 coisas que a gente poderia falar, primeiro que esse daqui acho que é um assunto que me interessa, acho que te interessa bastante, mas, igual você acabou de falar, é algo que, cara, é muito importante, talvez é uma das coisas mais importantes, né? Então, por isso que a gente tá trazendo aqui pra discutir, falar um pouco sobre a mentalidade, e acho que se eu pudesse dar um exemplo aqui, já que a gente fala para pessoas mais de tecnologia, e aí você falou, as pessoas às vezes elas nem sabem porque elas estão agindo daquela forma. Uma coisa que eu gosto de usar para explicar mentalidade é um pouco parecido como se a nossa mente fosse um hardware
né, o que a gente tem instalado ali é o software, né? Então, por que a pessoa faz o que ela faz? Por que ela reage daquele jeito? Por que ela se comporta daquele jeito? É porque ela tem um software instalado ali no hardware, na mente dela, né? Que faz ela responder aquele estímulo. Então, a gente sabe que um algoritmo nada mais é que você fazer um input, muitas vezes, né? Ele vai processar e vai ter um output, né? Então, a nossa mentalidade é isso, assim, né? Por que a gente faz o que a gente faz? É porque tem instalado, né, softwares na nossa cabeça aqui, na nossa mente, que quando a gente tem, né, quando a gente recebe esses parâmetros, recebe esses inputs, a gente vai processar isso e a gente vai devolver. E o que retorna ali desse processamento são, muitas vezes, os resultados que a gente tem ou o que a gente ganha do que a gente faz, né? Então, eu gosto de explicar um pouco mentalidade para quem é mais técnico dessa forma. Quando eu quero dar um feedback para uma pessoa, falar, pô, acho que você poderia ter outro tipo de resultado, ou que a gente teve diversas conversas e fala assim, né, acho que você pode obter o que você está procurando, mas provavelmente, se você não está obtendo o que você está procurando, você teria que mudar o software que você tem instalado, ou fazer algumas melhorias, ou algum tipo de coisa. Então, eu vejo muito dessa forma, porque, né, se você não muda, você não vai ter resultado diferente. Então, se você tem um software lá que você não tem uma versão atualizada desse software, ele só vai cuspir a mesma coisa que ele tá, né, ele tá programado para fazer, né? Então, a gente que escreve código, a gente sabe que se a gente não mexer no algoritmo, o resultado ele não vai ser. É quase que, né, um jogo de 1 ou 0, de 0 ou 1, né? Então, eu gosto de explicar um pouco dessa forma aí para quem é um pouco mais técnico, né? Aí acho que a pessoa consegue, às vezes quando eu falo isso para alguns programadores ou para alguém de tecnologia, eles conseguem entender mais, né? O que é essa questão de mentalidade, esse tipo de coisa. Consegue entender, mas não consegue realizar, eu acho, né? Porque a gente fala de... Tem um livro, que eu até anotei na pauta aqui, que é o... eu sei, é o Mindset. É o Mindset. Mindset, exato. Ele chama Mindset, e é um livro que pode ser resumido num vídeo de 10 minutos, que ele fala que a teoria da autora é basicamente, existem dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento. Qual que é a diferença dessas duas, né? A mentalidade fixa é o cara que a pessoa, né, a mulher, que chegou e falou assim, putz, eu não consigo fazer isso. Assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não tenho o que fazer. Basicamente, assim, se ele tivesse que fazer pro português. É a mentalidade... Alguém falou pra mim uma vez que é a mentalidade Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu ia dar esse exemplo, mas eu gosto desse exemplo aqui, mas aqui, cara, isso daí eu acho que não é nem da nossa época, isso é antes da nossa época. Então, se a gente falar síndrome de Gabriela, provavelmente muitas pessoas não vão entender, mas perguntem pro chat GPT ou coloquem no Google aí, que vocês vão entender por que síndrome de Gabriela aqui. Acho que muitas décadas atrás existia uma novela na Globo, que era a Gabriela, e ela falava, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então é por isso que a gente chama de síndrome de Gabriela, mas essa é a mentalidade fixa que a autora fala lá no livro. Isso. E tem a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade do quê? De eu consigo aprender, eu consigo melhorar, eu consigo evoluir. E aí você pode falar assim, pô, mas é óbvio que a gente consegue, né? O programador, sei lá, um programador com 1 ano de experiência, ele sabe muito menos do que um programador com 5 anos de experiência. Durante esses 5 anos, ele aprendeu e ele cresceu, né? Ele conseguiu evoluir. Só que esse lance da mentalidade é um lance um pouco mais imperceptível pra gente. Eu gosto de uma explicação que é o seguinte, né? Existe o que você sabe e sabe que sabe. Existe o que você não sabe, mas você sabe que você não sabe. E existe o que você não sabe e você não sabe que não sabe. Se a gente fosse espalhar isso num gráfico, seria tipo assim, 10% você sabe, 10% você não sabe, mas sabe que não sabe, e 80%
você não sabe e não sabe que não sabe. Por que eu tô falando isso? Quando a gente tá falando de mentalidade, a mentalidade ela é imperceptível pra gente porque você não percebe o modo que você pensa se você não conseguir olhar pra dentro e fazer uma reflexão muito profunda e muito custosa, assim, o modo que a gente pensa, ele tem mais ou menos uma relação com a nossa identidade, né? Então, o mudar, né? O mudar a mentalidade, o evoluir a mentalidade, muitas vezes ele trava nesse senso de, putz, mas aí eu tô mudando a minha essência, alguma coisa assim. Isso aqui é um lance um pouco mais psicológico, para ilustrar que esse lance de mentalidade é bem mais profundo, né? E o programador, geralmente, eu digo isso por mim e pelos programadores que eu conheço à minha volta, ele é um bicho muito de mentalidade fixa, muito de mentalidade fixa. Então, por que acontece? Eu tenho uma teoria do porquê isso acontece, aí acho que o Rodrigo pode até corroborar ou discordar da minha teoria, que é o seguinte: o programador, qual que é o estereótipo do programador, né? O estereótipo do programador é aquela pessoa que era meio nerd quando era criança, era muito inteligente, então, ou seja, você precisa configurar não sei o que na TV, a criança ia lá e configurava pro pai, precisa... Nossa, olha como ele é inteligente, com 5, 6 anos já sabe mexer no aparelho de não sei o que. Então, assim, é uma pessoa boa de lógica, uma criança boa de lógica, boa de raciocínio lógico, de matemática, que ela se destaca da média, se destaca dos seus pares, e ela é sempre muito incentivada, né? A nossa sociedade, nosso modelo de ensino, ele premia muito o raciocínio lógico, né? Ele premia, se você for pegar na escola, você tem 5 aulas de matemática, mais 3 de física, pelo menos onde a gente estudava, né? 5 aulas de matemática, mais 3 de física, vai ter, sei lá, química vai envolver um pouco de lógica também, contra matérias de humanas que são bem menos, né? E aí, por essa criança ser sempre premiada, sempre elogiada, olha, você é muito bom, nossa, como você é inteligente, como você é inteligente, como você é inteligente, ela vai crescer um adulto de mentalidade fixa no sentido do seguinte: a chance disso acontecer é grande, aconteceu comigo pelo menos, né? No sentido do seguinte: quando você fica adulto, você se acostumou a ser uma criança acima da média, inteligente, sem fazer esforço. Por quê? Porque você meio que nasceu com essa habilidade de lógica. Então, você inconscientemente começa a acreditar que você tem um dom, que você nasceu com um dom, com uma habilidade que outras pessoas não têm e que você sabe essas coisas meio que por um acontecimento divino, alguma coisa assim. Isso é a receita para a mentalidade fixa. Por quê? Porque quando você se deparar com algo que você não sabe, o seu primeiro impulso, psicologicamente falando, emocionalmente falando, isso de forma inconsciente, você não percebe isso, é você olhar e falar assim, putz, mas eu sou uma pessoa que sabe tudo, eu sou um gênio. Desde criança todo mundo fala que eu sou gênio, que eu sou muito inteligente. E eu não sei isso, não existe a possibilidade de eu não saber isso. Então, ou isso aqui tá errado, eu era muito assim, eu confrontava a realidade porque eu achava que eu tava certo e não tinha humildade de falar assim, nossa, realmente tem muita coisa que eu não sei, né? Porque eu cresci falando que eu já sabia tudo, né? Sendo incentivado a isso. Então, o programador ele acaba tendo uma mentalidade muito fixa por conta desse modus operandi, desse estereótipo. O que você acha, Rodrigo? Você acha que faz sentido essa minha teoria? Achei interessante, cara. Eu tava ouvindo aqui, pensando... Eu não acho que dá pra generalizar, mas essa linha de raciocínio que você... Sim, claro. Que eu acho que ela faz muito sentido. Me convenceu, né? Mas eu acho que existem vários motivos, ou vários outros motivos que possam acontecer para que a pessoa pense desse jeito. Acho que um outro aqui que é comum acontecer, acho que
você pensa parecido comigo, talvez, que é a questão do vitimismo também, né? Que a gente, óbvio que existem uma série de privilégios, uma série de desigualdades, mas existem pessoas que numa situação, no motivo de uma vontade de se colocar numa situação de até para ter uma resolução na sua cabeça, né, para se sentir mais confortáveis, se coloca no, mas eu não tive tal oportunidade, mas, né, também acho que é outro motivo. Então por isso que eu tô usando isso para falar outro motivo que pode levar uma mentalidade fixa, mas acho que são diversos. Mas essa sua linha de raciocínio que me fez pensar que faz bastante sentido. Acho que o que a gente está conversando até aqui é que existem esses dois tipos de pensamento, que não foi a gente que a gente sabe que existe hoje, mas foi a pesquisadora lá de Stanford, lá a professora, né, que escreveu esse livro. Então, são duas coisas. Essa coisa a gente precisa deixar claro aqui, né? Que as pessoas precisam entender. Se você quer evoluir, se você quer algo mais, você precisa entender isso, né? Tem dois buckets, né? 2 baldes aqui, né? A pessoa que acha que nasceu assim, que vai morrer assim, e a pessoa que acha que pode evoluir, né? E eu tenho um pensamento que todo mundo pode evoluir, mas eu acho que talvez isso daqui que a gente tá falando se encaixe no último ponto, né? Que você falou do o que você não sabe do que você não sabe. Então, talvez a principal mensagem até aqui é fazer com que quem esteja ouvindo, cara, entender que você pode fazer, né? Eu gosto muito do pensamento do meu sócio, que é parecido, do Pedro, que é parecido com o nosso, assim, obviamente. Mas o Pedro é muito extremista pro bem, assim, né? Ele fala assim, cara, se eu quiser aprender a operar um coração, se eu quiser virar um cardiologista e eu colocar isso na minha cabeça hoje e me dedicar, eu sei que daqui 10, 15 anos eu posso estar operando, né? Ou uma pessoa. Então, ou se eu pudesse falar assim, se eu daqui 10 anos, ou se eu quisesse virar um piloto de avião Boeing, eu, Rodrigo, eu sei que eu poderia, né? E o Moacir também, a maioria das pessoas poderiam, assim, né? Porque às vezes as pessoas veem tal pessoa e falam, mas aquela pessoa pode fazer. Óbvio, tem pessoas que nascem com dons, assim. Eu já pensei muito sobre isso, né? Pô, será que é? Será que não é? Isso é uma conversa também bem profunda, mas bastante das coisas que existem, bastante das profissões, bastante dos resultados que as pessoas têm, a maioria das pessoas conseguem ter também. E aí, quando a gente entra nesse assunto de mentalidade, cara, é um problema, porque é o que eu tô falando aqui, você pode conseguir as coisas, mas ao mesmo tempo que esses livros de mentalidade, essas pessoas que falam sobre isso, elas demonstram que isso é possível, existem alguns outros livros que também, ou alguns outros conteúdos que levam para um lado que é muito do pensamento, sabe? Você pensa e acontece, e vai atrair, não sei o quê. Cara, no final do dia, sim, eu posso pilotar um Boeing daqui, sei lá quanto tempo, se eu quiser, se eu me dedicar para isso, se eu colocar isso como propósito da minha vida. Mas a disciplina, né, a consistência, a visão de longo prazo, saber que isso vai demorar, né, ter resiliência para não desistir, e o trabalho duro, cara, você não pode tirar isso daí, né? Então, isso é o que muitas vezes, até de propósito, eu acho que muitos livros abstraem isso daqui, assim, né? Então, são duas coisas. Você precisa pensar corretamente e você precisa agir, né? E eu acho que tem bastante livro que fala muito sobre o pensar, que sim, que é necessário. Se você não acreditar que é possível, cara, como que você vai agir em direção daquilo? E às vezes você vai gastar muito tempo, você vai ficar num deserto durante... É igual musculação, né? A gente falou de treino, de um músculo, né? Mentalidade igual ao músculo. Antes de você ganhar o músculo, né? Ganhar não, né? Você produzir o músculo, na verdade, você desenvolver o músculo, quanto de esforço você tem que fazer ali, por quanto tempo até você começar a ver aquele resultado. Então não quer dizer que você tá fazendo e que o resultado não tá vindo, mas precisa de um trabalho, né, de disciplina, de consistência, trabalho duro, de longo prazo, para que o resultado apareça. E aí, esse deserto, esse ato, é o que separa muito das pessoas de conseguir ter o resultado, e às vezes, né, não ir para uma mentalidade de crescimento e ficar, viu, puta, eu tentei, mas não deu certo, então
não é pra mim, ou... E aí a pessoa, por falta de ver o resultado, desiste e acaba ficando na mentalidade fixa. Mas eu sou um grande defensor de visão de longo prazo. Nada que tem muito valor ou que é muito grande, que é muito forte, você constrói do dia pra noite, né? Eu até tenho uma frase que às vezes assim, tal pessoa teve sucesso do dia pra noite. Na verdade, ela levou 10, 20 anos pra ter o sucesso do dia pra noite, assim, trabalhando aqui. Então, acho que eu penso um pouco sobre isso, assim, que é possível para a maioria das pessoas, que eu acredito, tá? Eu não sei se é, mas eu acredito que é. E, cara, eu já vi transformações, começando por mim, o que eu mudei na minha vida aí nos últimos 10 anos, mas felizmente, cara, eu comecei, né, a gente tá falando de mentalidade aqui, mas eu falo isso para todo mundo, porque acho que isso teve uma grande mudança na minha vida. E eu vi mudança, bastante pessoas das que eu conversei, depois que as pessoas que a gente trouxe pro nível da consciência da pessoa, a pessoa começou a mudar, começou a ter resultado. Então, é isso, assim, acredito que dá, cara. Isso que é o importante, é o que dá, mas a gente não pode deixar de falar que, porra, tem que trabalhar pra cacete. Tem hora que você vai querer desistir, por isso da resiliência, e vai, sabe? Sim. Esse lance de mentalidade e de trabalho é muito louco isso, porque a gente falou de treino, né? Eu sempre fui uma pessoa pessimista. Sempre, 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 sempre. Depois de anos de psicanálise, eu sei os motivos pelos quais eu sou uma pessoa pessimista. Dando um spoiler aqui pra todo mundo, tá? Os nossos problemas estão sempre... a raiz dos nossos problemas, ou das nossas questões, né? Problemas nem sempre é problema, mas a raiz das nossas questões são sempre nos nossos pais, né? E na nossa criação. Você herda muita coisa dos seus pais, né? E esse lado muito pessimista veio de questões com os meus pais, enfim, né? Não é o caso. E eu comecei... E isso eu já reparava, assim, eu já conversei várias vezes com o Rodrigo sobre isso, sobre empreender. O meu filho nasceu no finalzinho do ano passado. Eu entrei numa dúvida, né? Tipo, continuo empreendendo, vou para uma posição um pouco mais estável para poder agora que eu tenho uma responsabilidade financeira muito maior, né? Por causa de ter um filho e tal, enfim. E a mentalidade foi me ajudando nesse meio do caminho. E eu comecei a fazer alguns procedimentos mentais, eu não sei como que eu vou chamar isso sem parecer um negócio assim muito esotérico, né? Mas eu comecei a fazer algumas práticas, muito com a ajuda de conteúdos que o Rodrigo me indicou, inclusive, que eu comecei a notar, não só eu, como todos à minha volta, notaram como a minha mentalidade evoluiu no último ano. O nascimento do meu filho, com certeza, foi um divisor de águas para isso. Eu evoluí, com o nascimento do meu filho, eu evoluí no esporte absurdamente. Eu consegui desbloquear movimentos no CrossFit, por exemplo, que eu tô há 5 anos e não conseguia fazer, entendeu? Por quê? Porque virou uma chavinha ali, uma chavinha assim, inconsciente, tipo, pô, se você consegue criar um filho, você consegue subir numa barra e fazer um bar muscle up, sabe? Tipo assim, é um lance meio que destrava um potencial seu ali, né? Que até então estava travado pela sua mentalidade, né? E eu comecei a fazer um exercício diário, que é escrever num caderno tudo pelo que eu sou grato, tudo que aconteceu no meu dia que eu sou grato no meu dia anterior, né? Então acordei, a primeira coisa que eu faço é isso. Escrevo num caderno por que eu sou grato, as coisas que eu fui grato pelo dia anterior, e escrevo coisas que eu sou grato no futuro. Aí começa o lance meio de coaching, de PNL, de O Segredo, né? Que muita gente acaba olhando com maus olhos. Eu olhei durante muito tempo com maus olhos, e tem muita coisa que eu olho com maus olhos ainda. Mas o que eu notei, assim? Eu notei duas coisas na minha mentalidade. Primeiro, eu notei que por eu fazer esse processo de agradecer diariamente,
eu comecei a enxergar muito mais o lado positivo da vida do que o lado negativo. Então eu comecei um lance tipo assim, putz, sei lá, o meu filho passou a madrugada inteira chorando. Isso é ruim, né? Qual o lado negativo disso? Pô, eu não consegui dormir. Qual o lado positivo disso? Pô, a gente consegue... A minha esposa não trabalha fora, então ela consegue cuidar dele de madrugada pra eu continuar dormindo e poder trabalhar no dia seguinte e ela poder descansar quando ele dormir de manhã. Sei lá, tô dando um exemplo aqui. Tem um lado positivo nisso, entendeu? Ele tava chorando, mas pelo menos ele não tava com febre, ele tava só chorando. Então assim, você sempre vai conseguir enxergar algo positivo e algo negativo. E aí você começa a perceber que só é uma escolha sua no fim do dia. Você que escolhe. Se você olha o lado positivo ou se você olha o lado negativo de alguma situação. Só pra pegar esse gancho aí do que você tá falando, eu acho que esse exercício aí da gratidão, é igual o livro que a gente falou, também tem embasamento científico, assim. E acho que... Então, você fala, isso aí é um negócio esotérico, isso é um negócio besta, né? Tem gente que se acha muito inteligente também, fala, eu não vou fazer isso daí, que isso aí é, sei lá, né? Mas, cara, é impressionante o quão isso é poderoso. E eu conheço gente, cara, que cresceu, que é muito grande, assim, tipo, de resultado na vida, assim. Sei lá, de fundador, de unicórnio, bilionário, assim, que, cara, fala que é isso, falando de que faz isso, assim, sabe? Então, aí você fala, né, às vezes a pessoa fala, se coloca numa posição de, superior, isso daí eu não faço, porque isso daí é uma coisa, não sei o quê. E quando você vai ver, né, tá bom, cara, mas beleza, tá tendo resultado? O que importa é o que, no final do dia, é o que funciona pra cada um, assim, né, mas eu vejo gente diminuir isso daí, porque pode parecer um negócio meio, nem sei qual que é a palavra pra usar, mas isso é cientificamente comprovado que isso funciona, e isso tá atrelado com o que eu tava falando ali de você melhorar o software da sua mentalidade ali, né? Isso ajuda a você ter um algoritmo melhor, que te ajuda a processar melhor e ter resultados melhores. E ver o mundo, né? Ver as coisas contra a ótica. Com uma outra ótica, né? A forma como você enxerga o mundo não é uma forma crua. Você não enxerga o mundo de forma crua, você enxerga o mundo com uma lente dos seus vieses, né? E os seus vieses são vieses que são 30 anos, no meu caso são 32 anos construindo vieses, e principalmente aqueles vieses do 0 aos 7 anos são os vieses que você menos percebe que você tem. E esse pessimismo justamente veio de uma série de contextos dos meus 0 a 7 anos que foi mudando. A minha esposa fala, você tá muito mais calmo, você tá muito mais seguro, você tá muito mais confiante. Por quê? Porque eu comecei a olhar o lado positivo. E o lance do misticismo tem isso, mas o que eu vou falar agora aí tem muito misticismo, que é o seguinte, é agradecer pelo futuro. Aí você fala, puta, e aí é foda, né? O cara, basicamente o que eu faço? Eu coloquei algumas metas na minha vida e eu agradeço por ter atingido essas metas, né? Pô, mas você não atingiu ainda, tal. E aí, e eu comecei a praticar isso justamente da forma que o Rodrigo falou, né? A gente teve um papo uma vez, num almoço, que ele começou a falar um lance de mentalidade pra mim, tal. Isso daí já deve fazer mais de um ano e tal. Muito mais, bobear. E ele começou a falar de mentalidade e tal, e na hora eu pensei, né? Eu falei, puta, que papinho esquisito, né, mano? Em vez de falar alguma coisa útil, prática, ele tava falando de mentalidade, mas aí me deu um estalo na hora que eu falei, não, eu estou sendo arrogante. O cara chegou aonde eu quero chegar, então eu vou ser humilde de colocar a minha arrogância de lado e falar assim, eu preciso ouvir, pelo menos, você entendeu? Eu preciso ouvir e, idealmente, praticar para poder falar com alguma propriedade se funciona ou se não funciona, se é balela ou se não é balela o que o cara tá falando. E eu comecei a fazer isso... Não, posso falar o que... Cara, assim, no final do dia, isso daí, o que eu te falei, assim, é que não tem nenhum misticismo nessa parada, né? Sim. A gente tem um subconsciente que faz, né? Então, vou dar um exemplo. Se você... Tem muitas coisas que a gente faz
que a gente nem percebe, que já vira tão automático, porque tá instalado e tá meio que como se estivesse rodando em background na gente, né? Então, dirigir, você acorda, já vai escovar o dente, ou você tem uma coisa que você faz, que você nem pensa pra fazer. Então, quando você afirma o futuro ou as coisas que você quer ter, o que acaba acontecendo no final do dia é que inconscientemente você começa a agir de forma que você nem percebe muitas vezes, mas que, né, essas ações elas vão te levar para o resultado e você acaba tendo aquele resultado do que você está agradecendo no presente para ter, o que é muito louco. Então você fala assim, porra, cara, a empresa que eu tenho hoje, assim, foi muito disso. As coisas parece que começam a acontecer, mas não tem nada de místico, de lei da atração. Pode até ser que tenha, tá? Mas assim, o que acontece tá muito mais que você coloca isso tanto na sua cabeça que você começa a agir de uma forma diferente, que às vezes você nem percebe. Mas até, como você falou, né? Outras pessoas até percebem, e aí as coisas começam a acontecer. Você fala, pô, eu tô atraindo isso. Não, na verdade, você mudou o seu pensamento, você mudou suas ações, e essas ações te levaram para onde você queria. Então, eu acredito que, se eu tivesse... Vou fazer um pareto aqui. Eu acho que tem uns 20% de misticismo, de coisa que a gente nem consegue explicar. Tem bastante coisa que a gente não consegue explicar, mas tem bastante coisa que não é... É simplesmente você reconfigurou o seu algoritmo lá, e ele tá te dando um retorno diferente, porque você mudou o input, o processamento, e o output naturalmente vai ser diferente. Exato. É exatamente isso. Você tá... o que eu percebo é que quando você afirma coisas pra você... Por exemplo, né? Tem muita gente que... o cara faz um personagem, o cara virou o personagem, né? Então, sei lá, tem influenciador no Instagram que o cara fica falando groselha e tal, e aí todo mundo fala, não, o cara era legal, e aí ele começou, e ele virou escroto, e aí o pessoal fala assim, não, é que ele era um personagem, só que aí o cara, você não consegue viver vidas apartadas, né? Você não consegue viver um personagem na pessoa jurídica e uma pessoa completamente diferente na pessoa física, Hollywood, entendeu? Que se perde nessa daí, cara, de viver tanto personagem que o cara não consegue sair. Exatamente. O cara não consegue sair justamente por isso, porque você tá pensando de uma forma, como você pensa como personagem, para você poder exercer o personagem, né, para você poder interpretar o personagem, você precisa pensar como ele. E a sua mente fica doida, vai chegar uma hora que você tá pensando tanto como ele, que ele vai se já vi várias entrevistas de atores falando assim, meu, eu saio numa puta energia ruim quando eu tô interpretando um vilão, alguma coisa assim. Por quê? Porque a sua mente, ela não consegue distinguir o que é a realidade do que é a realidade de fato, do que você tá falando pra ela que é a realidade, né? De forma resumida, o que você fala pra sua mente é o que ela vai acreditar. A sua mente, ela é a interpretação do mundo, né? Ela passa pelos sentidos. Então você tem os seus 5 sentidos, você vai receber esses inputs do mundo e você vai mandar esses inputs para sua mente para ela processar e interpretar a realidade. Quando você está agradecendo pelo futuro, por exemplo, o que você está fazendo, na verdade, é dando uma hackeada nesse processo e dando inputs para sua mente que você tá meio que mentindo para ela, falando que é real. Ah, mas eu sei que é mentira. Beleza, você sabe que é mentira, mas se você fizer isso, eu ia falar um palavrão. Se você fizer isso todo santo dia durante 1 ano, por exemplo, é força bruta, você entendeu? É igual dirigir, é igual o exemplo que o Rodrigo deu. Quando você dirige, nos primeiros meses dirigindo, nas primeiras semanas, você pensa para pisar na embreagem, você pensa para trocar a marcha, você pensa para dar seta antes de virar. Aquilo fica automático depois de um tempo, e você faz sem perceber. E quando você vê, você está conversando e engatando a marcha, conversando e dando seta. Então, você, por mais que a sua mente saiba muita coisa, essa mente racional de pensar, ela fica, tipo assim, anos-luz atrás da sua mente emocional, da sua mente inconsciente, da sua mente... Eu não tenho
o embasamento, tudo que eu sei disso é empiricamente, né, de psicanálise e das minhas orelhadas que eu dou aí para estudar psicologia, mas existem diversas camadas na sua mente, né, e a camada racional é a mais fraquinha de todas, você entendeu? Tanto é que tem, por exemplo, tem um amigo meu que ele é super racional, ele é super... uma pessoa super lógica, que sempre toma uma decisão usando a razão e não a emoção, e tem determinadas situações que ele fica grosso, que ele sai chutando tudo, ele fica nervoso, principalmente quando a gente tá disputando alguma coisa assim, algum tipo de competição, a pessoa sai do corpo. Por quê? Porque a mente emocional toma conta. Então, e principalmente em situações de estresse, em situações em situações extremas, a sua mente emocional ela vai tomar conta. E aí que você tem que ter uma mentalidade forte de fato, né? Então acho que o resumo disso tudo aqui que eu falei é esse lance de você meio que hackear a mente, né? Então assim, você entender que se você ficar jogando input na sua mente, uma hora ela vai começar a acreditar. E jogando esse input, o que vai acontecer? A sua mente vai começar a buscar caminhos para você chegar nesse resultado. Por quê? Porque você está alimentando o seu inconsciente. E é o seu inconsciente que manda. Sabe aquela intuição? Já aconteceu várias vezes na minha vida. De eu falar assim, cara, eu acho que isso aqui não é o certo a se fazer, logicamente falando. Mas não é o certo não, né? Não é a atitude mais lógica, mas eu tô com uma intuição que eu tenho que fazer isso. O que é essa intuição? É todo tipo de conhecimento que você tem na cabeça que você não consegue tangibilizar racionalmente, mas que tá ali, já tá ali, você já consumiu isso, você tem essa inteligência, você só não tá conseguindo tangibilizar ela. Não, você falou a princípio, cara, eu queria reforçar, você falou a principal coisa que se a gente pudesse deixar aqui, essa é a coisa mais importante, assim, que é o seu cérebro, ele vai processar aquilo e ele vai achar, se você der um comando pra ele. Aí você fala, puta, não, ele vai achar. E ele vai achar um passo de cada vez, né? Porque, sei lá, vou pegar o exemplo da Docket aqui, tá? Que é uma empresa, uma startup, sei lá, talvez a maior legal tech do Brasil, cara, tipo, sei lá, 300 pessoas, atende as maiores empresas do Brasil, faturamento de muitos milhões. Cara, há 10 anos atrás, se eu pensasse nisso, se eu pensasse que eu ia ter exatamente esse resultado, eu ia falar, não, isso daqui não dá pra fazer. A minha mente, ela ia falar assim, não dá. Porque até aquele momento eu não tinha dado mesmo. Né? Então você fala assim, não, se eu não consigo até agora, que não dá mesmo. Não, eu já tinha conseguido. Ou seja, a sua mente, ela começa a te responder de várias formas pra tentar justificar porque não dá. Só que aí, se você faz o que você tá falando, né, que é, não, eu gostaria de ter uma empresa, porque no final do dia eu sempre quis ter, porque cara, queria juntar com um monte de outras pessoas de tecnologia, resolver o problema, e enfim. E aí, olhando hoje de trás pra frente, né, vai acontecendo, né, de um passo de cada vez. De novo, volta com aquilo que eu falei. Vai precisar trabalhar muito, vai precisar ter disciplina, vai precisar ter consistência, vai ter que aguentar resiliência pra cacete, antifragilidade, vai ter que entender que é um negócio, né, de longuíssimo prazo, mas eventualmente, se você manter aquele pensamento naquilo, aquilo vai acontecendo, assim, sabe? Então, é engraçado a gente falar isso, né? A maioria das pessoas que vão ouvir isso daqui, que talvez nunca tiveram contato com essa questão de mentalidade, talvez elas vão reagir igual você tá contando que reagiu quando eu te falei lá no almoço, né? Falar, putz, daí esse papinho aí, não sei o quê. Mas, de novo, a gente tá trazendo isso no terceiro episódio aqui, porque talvez isso vai ser a principal coisa, né? E tem muitos livros que falam, mas no final do dia a fórmula é os pensamentos que você tem, eles vão levar a você ter certas emoções. Essas emoções vão fazer que você age de determinada forma, e de determinada forma você vai ter os resultados. Então, a forma que você pensa é a forma como que você... Não, se você pensa de forma pessimista, você vai ter sentimentos negativos, né? Sentimentos negativos vão te levar a ter ações negativas que vão te levar a ter resultados não tão bons. Se você muda esse pensamento para pensamentos melhores, se você declara esse futuro, você vai começar a ter
né, mais esperança, você vai começar a ter sentimentos melhores, você, né, eventualmente vai começar a ter, passo por passo, resultados melhores, você vai agir de forma melhor e os resultados vão vir. O que acontece é que às vezes as pessoas querem coisas muito grandes e elas querem que aconteça do dia pra noite. Ah, eu quero ficar milionário. Tipo assim, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer do dia pra noite, assim. Por mais que hoje as pessoas queiram dizer que isso é possível, e até é possível, mas assim, é raríssimo que isso aconteça do dia pra noite. Eu tô dando um exemplo, pode ser construir uma empresa, até um filho, né? Se eu quiser ter um filho hoje, e eu fizer ele hoje, vai demorar 9 meses pra eu pegar ele na minha... Então assim, tem que ter paciência também, né? Por isso que eu tô falando bastante de visão de longo prazo. Mas desculpa, eu te cortei aqui, tava... eu ia pegar alguém... Não, e eu acho que um lance... E acho que um lance importante que você falou, que é o seguinte, se você pensar, se você for uma pessoa pessimista, você vai ter pensamentos negativos que vão te levar a ter atitudes, não necessariamente atitudes negativas, mas atitudes que vão estar olhando para um viés negativo ao invés de um viés positivo. E isso passa, essa habilidade de você ter visões, de você ter um pensamento positivo ou um pensamento negativo, passa, e não só isso, a sua capacidade de enxergar, né? O ser humano, ele só consegue realizar o que ele consegue tangibilizar, o que ele consegue enxergar. O ser humano não vai conseguir realizar o que ele não conseguir. Ele primeiro precisa realizar na mente dele, para depois conseguir realizar na vida real. E a sua mente é o que você consome. Então, eu vejo muita gente falando sobre referência, por exemplo, né? Tipo, representatividade. Eu tava ouvindo um podcast ontem que eu não lembro o nome, era uma mulher, não lembro o nome dela, que ela falou, um dos motivos pelos quais eu briguei muito para crescer na carreira, ela virou executiva, foi para poder ser uma referência, para poder contribuir com a representatividade, para que outras mulheres enxerguem que é possível uma mulher ser uma executiva. Por quê? Porque o que ela tá falando ali é o seguinte, porra, se a fulana virou executiva e eu me identifico com ela, eu me enxergo como um par dela, eu também posso ser uma mulher que estiver almejando isso, ou que às vezes nem almeja porque não enxerga que seja possível. E quando ela vê uma mulher que é um par dela naquela posição, ela começa a visualizar que aquilo é possível, né? Então eu usei esse exemplo para mostrar que o que você consome é o que você vai ser no final do dia, né? Então, o que você consome, se você ficar falando, se você ficar fazendo fofoca dos outros, se você ficar assistindo o noticiário político, que é fofoca, não se iluda achando que você é uma pessoa mais inteligente, achando que você sabe o que o Lula foi fazer lá em Davos, sei lá, porque não vai, tipo assim, isso é fofoca. Isso, se você não tem um motivo acionável, um motivo prático de saber dessa informação, é fofoca. Se você for ficar consumindo fofoca, a sua mente vai se tornar uma mente julgadora, né? Tipo assim, porque o fulano, ó, tá vendo? Ele foi lá e fez isso, mas é foda, né? Vai fazer isso, aí ele tava pedindo pra dar merda mesmo, né? E acontece, aí você tá julgando os outros. Você tá criando o hábito de julgar as pessoas quando você tá fazendo fofoca. O que vai acontecer? Você vai começar a se julgar também. E quando você julga o outro na fofoca, você é muito mais duro, né? Porque você não tá sendo empático, você não tá sabendo qual que é a circunstância da pessoa. E você vai começar a se julgar de uma forma dura. E isso vai te empurrar pra baixo. Tô dando o exemplo da fofoca. A partir do momento que você começa a consumir conteúdo e a conviver com pessoas que chegaram onde você quer chegar, ou simplesmente pessoas que estão em lugares que você nunca nem imaginou que aquilo é possível, a sua mente vai começar a enxergar que isso é possível. Eu tava num encontro ontem de empresários, uma galera ali falando de cifras, de tipo assim, de cifras que eu olhava e falava assim, não é possível que uma pessoa ganhe isso por mês, né, antigamente. E aí, ontem eu tava sentado numa mesa com
não só um, mas duas, três pessoas que faziam aquelas cifras por mês. E eu olhava pros caras e falava assim, cara, eu não sou tão diferente do cara assim, sabe? É muito mais uma questão de o que ele fez pra eu poder repetir. Por quê? Porque o meu imaginário tá expandindo, o meu senso de visão, ele tá expandindo de forma positiva, olhando assim pessoas que, caramba, o cara chegou lá. Se o cara chegou lá, eu também chego. Então, a mensagem aqui é, você precisa, se você quiser evoluir, mentalmente falando, você precisa consumir conteúdos de qualidade. Tipo assim, se você comer pizza, você vai engordar. Se você comer frango com batata doce, você vai ganhar músculo. De forma simplificada, né? Óbvio. E se você assistiu Datena, você vai sair na rua com medo de ser assaltado. Agora, se você assistir, sei lá, um vídeo de uma pessoa fazendo caridade, você vai olhar e vai falar assim, porra, as pessoas são boas. Existem pessoas boas no mundo. Então, assim, tudo, de novo, né? A gente enxerga o mundo com as lentes dos nossos vieses. O seu viés, você vai treinar o seu viés. Se você assistir Datena, você tá treinando o seu viés para enxergar um ladrão a cada esquina. Se você assistir a pessoa fazendo caridade, você tá treinando o seu viés para enxergar uma pessoa boa a cada esquina. Então, o que você consome e com quem você anda é muito importante para determinar a sua mentalidade. Acho que é o ambiente, né? O ambiente é mandatório, né, cara? Eu tava ouvindo você falar, eu tava pensando aqui, cara, eu parei de assistir, de ouvir notícias, assim, Jornal Nacional. Porque você cresce também, você vai, né, você falou dos seus pais, você vai aprendendo com os adultos, né? O que os adultos fazem. Então, em algum momento, quando eu era mais novo, eu falei, não, para eu ser um bom adulto, eu preciso assistir o Jornal Nacional. E aí, quando eu comecei a pensar com a minha própria cabeça, né? Porque isso talvez é a segunda coisa mais importante daqui, né? Que a gente tem pouco, né? Tem coisas que a gente não controla, mas o nosso pensamento a gente controla, né? Então, quando eu comecei a pensar com a minha cabeça e questionar o que era certo e o que era errado, a primeira coisa que eu fiz, e já faz mais de 10 anos, facilmente, muito mais, talvez uns 15, eu parei de consumir notícia, né? Eu ia pro trabalho ouvindo rádio, eu ouvia muito o Boechat na Band News, até gostava. Depois que ele faleceu, né, caiu o helicóptero aqui, eu já tinha parado bastante tempo de ouvir, fiquei chateado, porque é tão louco que a pessoa parece que começa a virar um parente seu, de tanto que você ouve, né? Então você falou do Datena. Era um amigo, né? Eu fiquei muito triste quando ele faleceu. Então, e aí, assim, cara, eu mudei muito, assim. Então eu não ouço notícias, jornal, polícia. Eu não sei nada, assim, cara. Eu não sei nada. Eu posso te falar, sabe o que muda na minha vida? Nada, nada. Eu não sei, cara, assim, eu não sei quem é o governador de São Paulo. Eu não sei quem é o prefeito de São Paulo. E aí tem gente que fala, puta, cara, mas... eu não tô brincando, eu não sei falar o nome da pessoa, tá? Tipo assim... E eu tenho esse tipo de pensamento. Tem gente que me questiona sobre isso e tem gente que... Mas eu posso te falar, pra mim, isso mudou minha vida, né? Então, assim, eu não sei, eu não... É óbvio que eu consumo o que eu preciso consumir para operar o que eu opero, né? Então, assim, tecnologia nem se fala. Exato, a mídia de tecnologia você consome. Eu imagino que você entre no Hacker News de tempos em tempos. Assim, e do meu mercado também, né? Então, assim, cara, eu trabalho com a economia do Brasil no final do dia, né? Eu atendo os maiores bancos do Brasil, as maiores financeiras, as indústrias agro, as indústrias de base, construtora, tipo assim, empresa de energia. Então, assim, óbvio que eu preciso saber algumas coisas, assim, mas tem informação que é isso, que ela é irrelevante. O que o cara foi fazer em Davos, não sei o que, tá bom. Isso, muitas vezes te desperta um sentimento ruim, que você vai passar tempo argumentando com outra pessoa que não vai te levar a lugar nenhum, ao invés de você estar discutindo ideia, de você estar discutindo evolução, de você estar
pensando em você, assim, não, você tá gastando tempo, então é um pouco sobre isso, assim, sabe? Então, e eu gosto muito dessa analogia, assim, no final do dia, o que você coloca na sua cabeça é o alimento da sua mente, né? Então, assim, se você se alimenta de coisa, de junk food pra sua mente, cara, sua mente ela vai trabalhar de uma forma ruim, né? Então, se você, lê livros, lê bons livros, né? Se você consome conteúdo de qualidade, se você... E óbvio que tudo, né, é passível de dúvida se o que é bom ou não, mas assim, eu prefiro que passar um tempo lendo um livro, independente de qual seja, do que rolando Instagram pra cima ou vendo notícia e tipo... E é muito louco, porque é muito irrelevante, assim, quando às vezes eu... Cara, essa semana a gente tava... Onde que a gente tava? Enfim, acho que tava, sei lá, no aeroporto, assim, tinha uma TV ligada. E aí, teve uma cena lá de uma pessoa que ameaçou chutar um cachorro na rua, que tava com uma moça, e essa pessoa era do STF, alguma coisa desse tipo, assim. E aí, cara, aquilo, eles colocam aquilo em loop, e eu falei, meu Deus, assim, 30 segundos, 1 minuto que eu tava vendo aquilo, eu falei, não aguento mais ver isso. Como que tem gente que fica consumindo, e sabe, aquilo só te desperta sentimento ruim, porque, óbvio, você tá vendo uma pessoa passando na rua e vai chutar 2 cachorros indefesos que tá com uma mulher, aquilo não vai aquilo vai te despertar raiva, né? Você vai ficar meio inconformado, aquilo, né, vai te tirar do sério. Então, isso existe? Existe, cara. Agora, você consumir só isso 24 horas por dia, isso só vai te prejudicar, entende? Assim, é um pouco de como eu penso. Por isso que eu parei de ver essas coisas, porque, cara, o mundo não é um conto de fadas, é foda mesmo. Tem um monte de atrocidade, de desigualdade, muita coisa você nem entende. As pessoas às vezes tem alguma coisa que eu entendo um pouco mais, aí eu vejo a pessoa repetir um negócio que ela ouviu de alguém ou de alguma coisa, eu falo, meu, essa pessoa, ela nem sabe o que ela tá falando e ela tá comprando um negócio que ela só tá repetindo, assim, sabe? Começa a ficar meio um robô, assim, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com o que você coloca na sua cabeça, assim, sabe? Uma vez eu ouvi alguém falando que se você virar pra pessoa e falar assim, mas de onde veio essa sua ideia? Então, sei lá, a pessoa vira e fala, não, eu acho que, sei lá, o socialismo é melhor que o capitalismo. Vou dar um exemplo genérico aqui. Ah, mas de onde veio essa sua ideia? Não, porque o socialismo, a igualdade e tal, sei o quê. Não, eu não tô perguntando por que você pensa isso, tô perguntando de onde veio essa sua ideia. Tipo, qual foi a origem qual foi a origem desse seu pensamento, né? Onde que você viu sobre a primeira vez alguém falando que o socialismo é melhor que o capitalismo, sei lá. E aí a pessoa buga, porque ela não sabe da onde veio essa ideia dela. E isso diz muito sobre esse lance de você pensar com a sua própria cabeça. Se você não sabe de onde tá vindo as suas ideias, muito provavelmente você não está pensando com a sua própria cabeça. Então acho que esse é um primeiro... acho que até pra gente já começar, já ir pros finalmente aqui, eu acho que um exercício muito bom que a gente pode deixar aqui é o seguinte, você começar a prestar atenção nos seus pensamentos, opiniões, pensamentos, e começar a se questionar, de onde veio esse pensamento? De onde veio essa opinião? Sei lá, eu fiquei puto que o cara me... Eu fiquei puto que o pessoal do teste... Eu fiquei puto que recusaram o meu PR, que o programador aqui falou um monte de merda do meu código. Meu código, porra, gastei um puta tempo pra deixar um negócio super elegante, o cara tá falando merda do meu código. Depois que você tiver essa reação, começa a pensar, por que eu pensei nisso, né? Por que eu fiquei puto? Por que o cara tá... por que me incomodou a pessoa falar mal do meu código? Por que eu estou levando isso pro pessoal? Tem que levar pro pessoal? Tipo assim, de fato o cara ele tem algum problema comigo e tá usando o meu código pra me atingir? Ou sou eu que tô tendo uma visão um pouco mais imatura e tô
levando isso pro pessoal, quando na verdade é só uma crítica de trabalho, né? Pode acontecer as duas coisas. Mas acho que esse questionamento é importante, que aí você vai começar a perceber os seus vieses, né? Uma outra dica que eu dou também é fazer análise, fazer terapia. Tipo assim, na minha opinião, todo ser humano precisa de terapia, porque todo ser humano tem as suas questões, né? Aí tem gente que vai falar, que não precisa, que também é igual eu falei, né? Você faz. O futebol é minha terapia. Não, volta lá. Você faz diário da gratidão, que bobinho que você é. Você faz terapia, que fraco que você é, né? Geralmente, né? A pessoa que fala que diário da gratidão e que terapia é fraco é a mesma pessoa, assim, sabe? E geralmente essa pessoa ela não tem bastante resultado. É a pessoa de opinião forte e com um resultado baixo, assim, sabe? Que no final do dia não tem nem aí. Exato. E até você falou, a pessoa não tem resultado, né? O resultado ele é um negócio muito, muito particular e muito. Enfim, vai muito de pessoa para pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem o objetivo de construir uma empresa que vai fazer um IPO na bolsa. Às vezes a pessoa não tem o objetivo de empreender, né? Não acho que seja o caso de quem tá ouvindo aqui. Mas o ponto é, a pessoa tá feliz, tá 100% feliz com o que com como ela tá pensando, com o que ela tá vivendo na vida. Chega no domingo à noite, ela tá felizaça que ela vai acordar na segunda-feira de manhã para trabalhar. Geralmente a pessoa que vira e fala, esse negócio aí é puta besteira, esse negócio aí é gratidão, terapia, isso aí é coisa para quem é fraco de cabeça, né? Eu sou forte. Se a pessoa tiver felizaça, tipo assim, nossa, eu não tenho um problema na minha vida, porra, show de bola, né? Quem sou eu pra falar que a pessoa tá errada? Mas geralmente essa pessoa vai ter alguma questão ali que ela vai falar assim, porra. E é uma questão que esse pensamento arrogante, esse viés arrogante, essa mentalidade fixa, vai simplesmente atrasar, vai simplesmente te privar de ter uma vida melhor, você entendeu? Ter uma vida com melhores pensamentos, uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, sem tanta raiva, sem tanto ódio, sem tanta arrogância. E, tipo assim, não tô falando que eu sou uma Mahatma Gandhi, não, que eu continuo muito arrogante pra muita coisa. Acho que a única diferença é que eu já tenho a consciência e eu consigo identificar rápido quando acontece e corrigir, na grande maioria das vezes, corrigir a tempo, você entendeu? Mas por quê? Porque eu faço um trabalho semanal de psicanálise, por exemplo, há 4 anos, com uma puta profissional, e que eu chego lá e conto, e tipo assim, abre meu coração, sabe? Tipo, eu me senti mal por causa disso, eu fiquei puto por causa disso, eu acho que eu vacilei nisso, eu acho que eu não vacilei porra nenhuma, eu tinha que ter mandado fulano tomar no cu, sei lá, tô viajando aqui. E essa troca com ela, que é o que me faz me enxergar de fora, né? Tipo assim, porra, é isso que vai trazendo esse autoconhecimento, né? E quando traz esse autoconhecimento, isso, de certa forma, de certa forma não, né? É uma das formas de você melhorar a sua mentalidade. Então, acho que a minha dica final aqui, do que a gente falou, tem muita coisa que ficou aqui de fora, de, por exemplo, falar de dinheiro. Acho que é até legal de fazer um episódio, mas não dá, dinheiro. Pensando aqui também, se a gente for, isso daqui anos estudando e ainda, sei lá, tá na primeira pedrinha de gelo do topo do iceberg sobre isso aqui, mas é muita coisa, tem como. Exatamente. Então, assim, a dica que eu deixo é: começa a prestar atenção nas suas atitudes e nos seus pensamentos, que eu acho que já vai começar a ter muito insight aí pra você pensar se a sua mentalidade tá uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento. Acho que esse é o ponto. Tem alguma dica aí? Cara, acho que a gente falou bastante, assim, né? Acho que você falou agora no final de se questionar, né? Eu acho que é um pouco do que eu falei, né? O primeiro passo é você entender o que você quer, né? Onde você quer chegar. Não precisa ser, né, algo muito grande ou algo muito lá na frente, mas clarificar para onde... É igual, acho que é do Alice lá no País das Maravilhas, né? Que o coelho fala. Se
você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu não sei se tô tentando. Exatamente. Acho que é muito importante você. Não sei se é, mas Eu acho que é. esse é o ditado. É muito importante você saber definir, né, pequenas coisas que você quer ou grandes coisas. E aí entra esse questionamento, né? Pois, o que eu preciso fazer, né? Ou por que eu não tenho, ou por que eu não consigo? E acho que a gente tenta falar bastante aqui para as pessoas entenderem que muitas das coisas é possível. Talvez hoje, assim, né? Se eu quiser ir para o espaço pela NASA, talvez seja bem difícil, né? Acho que muito difícil, porque, enfim, por N fatores, e a peneira e o preparo, isso talvez seja algo mais beirando, tendendo ao impossível. Mas 99% das coisas são se eu possíveis. quiser virar um piloto de Boeing hoje, com 37 anos, eu tenho certeza que com 50 anos eu poderia, né, até antes pilotar um Boeing, assim. Acho que o caminho nem é tão longo, assim. Eu duvido que leve tanto tempo para você virar um piloto de Boeing. Mas, enfim, acho que empreender, cara, empreender é muito louco, né? Porque para muitas pessoas parece que é um risco magnânimo e é quase que impossível. Eu acho que empreender não é tão não é tão complexo quanto a maioria das pessoas pensam, né? Quando eu comecei a empreender há 10 anos atrás aqui, cara, assim, era meio louco. Hoje já é meio mais sexy, né? Você ser empreendedor, você ter sua empresa. Antigamente no Brasil, que, né? Pelo amor de Deus, é estabilidade, é trabalhar para empresa grande ou, né, ser funcionário público, né? Então, assim, a mensagem final é essa, assim, né? Se questione, entenda, procure autoconhecimento, estude, tem muito livro. Acho que o que mais... Se você for na Amazon, talvez a maior quantidade de livros é sobre mentalidade. No final do dia, todos vão falar quase que a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então, sei lá, comece por um ali. Mas a mensagem principal é essa daí. Esse aqui que o Rodrigo me indicou é muito bom. Esse daí é um dos meus livros favoritos. A Mágica de Pensar Grande. Esse livro aí, cara, eu tenho vários desse livro aqui. Eu sempre que eu acho que eu devo dar pra alguma pessoa, eu dou pra alguma pessoa. Tenho algumas cópias, assim, quando eu vejo que tem uma pessoa que tá em ascensão e talvez essa pessoa ela nem percebeu ainda. Acontece bastante lá na empresa com alguns colaboradores. Que eu tô vendo que você percebe também quem é a pessoa que ela é diferenciada. E às vezes ela nem percebe o potencial que ela tem, né? Eu costumo tentar dar um empurrãozinho, falar, cara, lê esse livro aqui. Eu acho que tenho a hipótese que esse livro pode te beneficiar, assim, e às vezes ouço feedback positivo. Então, assim, fica a dica aí, né? Se tiver um livro, esse daí é um livro muito bom. E tem um livro que eu gosto também, que é o Efeito Composto. O Efeito Composto é sobre... óbvio que vai estar linkado sobre mentalidade, mas é como que pequenas atitudes, às vezes banais, simples, ao longo de muito tempo, vão te trazer resultados muito grandes, assim, né? Então, enfim, tem bastante livro, tem bastante conteúdo, mas acho que a mensagem principal era essa, né? Se você quer alguma coisa, quer ter um resultado diferente, talvez a primeira coisa que você tenha que entender é sobre a mentalidade, e o resto vai vir, né, ao longo do tempo aí. E tem que trabalhar duro também. Eu falei isso algumas vezes aqui, então eu vou repetir, porque muitos, depende de não sei que livro que você vai pegar e pra ler, tem alguns que não vão falar isso, vão falar que é só visualizar, sentar, mentalizar e o universo vai te dar, mas assim, não vai, tá? Vai ter que trabalhar duro ali e... Esse é o pressuposto. Mas trabalhar duro é o que vai fazer você conquistar de fato. Plantar não colhe, não tem jeito, cara. Você pode pensar que você vai ter o melhor plantio, né? A melhor colheita, né? Os mais belos campos, mas se você não levantar a bunda da cadeira e for lá plantar, não vai colher, né? É isso aí. Pessoal, o meu Instagram é @moacirmoda, o Instagram do Rodrigo é Lopes P. Rodrigo. Segue a gente lá. Se você chegou até aqui, imagino que você tenha gostado desse podcast, desse episódio. Dá as suas 5 estrelinhas lá no Spotify, no Apple Music, no Deezer, onde você estiver ouvindo. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, dá um like aí pra gente, pra dar moral pra gente. E é isso, até a próxima, valeu, falou, Valeu. Tchau, tchau.